Olá pra você que não me conhece, eu sou o Gustavo 235K, isso mesmo! Vamos tentar de novo, hein? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Em Volta da Fogueira Podcast. Eu tô muito feliz, não sei por que eu tô feliz, na verdade, nem sei por que, mas vamos lá, vamos gravar o episódio de hoje. E hoje, rapaziada, vamos conversar sobre um assunto polêmico. Não é tão polêmico, mas é um assunto que está engajando o mundo inteiro. Então, vamos conversar sobre isso, que é sobre a tecnologia mais conhecida no mundo inteiro hoje em dia. Mas antes disso, vou apresentar para vocês os convidados de hoje, pessoal. Hoje eu estou aqui com dois convidados que já apareceram aqui no Em Volta da Fogueira, se você... Bom, vamos lá. Hoje eu estou aqui com o Cauã do episódio de Amor e Viagens. Boa noite, rapaziada. Hoje eu estou aqui com o Metal do episódio de Perguntas e Respostas e de Filmes. O Metal tá pensando... Pessoal, útil como VCS, então... Era isso? O que ele tava tanto tempo planejando? Pior que não era isso, velho. Não era isso. Mas rapidinho. E para os bilíngues? Ouviram? Não, Beleza, não ouvimos. Então, a gente não ouviu nada, o Metal. Peraí. E para os bilíngues? Ah, vai tomando seu... Mano, o cara me deu trabalho Nem pra cortar o podcast. Nem começou o podcast, o cara já tá xingando. Mas, serião. E aí, pessoal, como que vocês estão? Gustavo, muito obrigado por me convidar mais uma vez. E vambora, vamos começar esse podcast logo. Calma, eu ainda nem apresentei o convidado especial. Calma, Metal. Ixi, mano. Foi mal, aqui faz muito tempo que eu não participo de um podcast, desde a última vez que eu participei, que foi... Ah, vá, sério? Eu não participo nem da última vez que eu participei. Mano. Vamos lá. E hoje estou aqui com um convidado novo e especial que vocês, quem é fã louca do canal, conhecem, que é o nosso grande e querido amigo Max Gabriel 963. Salve, minha rapaziada. Firmeza. Eu gostaria de agradecer ao Gustavo por ter me convidado nesse podcast maravilhoso. Muito obrigado. Mentira, rapaziada, ele tá mentindo, ele odeia o podcast. Interessante. Entre todos do grupo, o Gabriel é o primeiro membro a participar do canal do Gustavo, mas ele não é o primeiro membro a ser convidado no podcast dele. Verdade. Ô, Gabriel, perdão aí, hein, Gabriel. Me perdoa aí. Hoje estou triste agora. Fica triste não, temos que gravar. Vamos gravar aqui, pessoal. E, rapaziada, hoje eu trouxe especificamente esses convidados por motivos simples. Cauã e Gabriel fazem faculdade e eles mexem com um pouco de inteligência artificial. E o Metal, ele tem um tópico muito interessante para falar sobre inteligência artificial. Então, vamos começar esse episódio, né? Mas antes, Gabriel, como você é o convidado novo aqui do podcast, você gostaria de se apresentar para o público que não te conhece? Bom, como todos sabem, o meu nome é Gabriel, eu faço faculdade FIAP. FIAP é a faculdade de tecnologia, faço curso de inteligência artificial, Machine Learning. Pô, achei que ele ia Você mora falar onde? na casa do Gabriel. Eu moro na casa do Gabriel. Então vamos lá, pessoal. Pra quem ainda não entendeu, que eu fiz na ordem errada, a gente vai falar sobre inteligência artificial, que é uma das coisas que tá se espalhando pelo mundo e pode ser tanto preocupante ou uma coisa tanto faz para muitas pessoas. Que eu quero saber a resposta de cada um de vocês. O que é a inteligência artificial? Bom, eu posso começar. Pois comece. Então, a inteligência artificial, é o que você falou, ela pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal. E, na minha opinião, ela é uma coisa pré-programada que serve para uma função específica. Por exemplo, o ChatGPT, ele serve para múltiplas coisas, mas é um IA que só responde perguntas. Tem o Black Box, que ele é um IA mais específica para quem faz programação. Então, a inteligência artificial, ela é sempre criada para um fim específico. Só que, ultimamente, as pessoas também estão usando para coisas ruins. Por exemplo,
voz de pessoas e gravar, tipo, aplicativo de apostas falando que uma pessoa famosa disse que tá pagando, sendo que, tipo, nem foi ela que gravou isso, então, é, ela pode servir pra muitas coisas, mas ultimamente tem muita gente usando pra coisas ruins também. Você falar que da inteligência artificial e até nas redes sociais e pessoas que gravam conteúdo acima disso, há muitas inteligências artificiais que você pode utilizar para criar logos, logotipos de marcas, você consegue criar uma sua própria empresa à base de uma inteligência artificial, tem várias ferramentas para isso, algumas são pagas, algumas são gratuitas e que é um ramo que é da ciência da computação, da inteligência artificial, porque ela tem essa capacidade de executar várias tarefas que requerem uma inteligência humana, porque sem inteligência artificial não tem a inteligência humana, essa intelectualidade. E como o Cauã disse, inteligência artificial pode ser usada por muitas coisas boas, mas também por muitas coisas ruins. Mas ainda Exatamente. assim, a inteligência artificial está presente em diversos aspectos da nossa sociedade e que altera nosso estilo de vida, às vezes até o estilo de trabalho, a nossa rotina, e basicamente é isso. Ela basicamente automatiza um processo que daria muito trabalho para os humanos fazerem se fosse de forma contínua. Resumindo, é isso. Exato. Ela está programada para resolver algumas questões, situações mais rápidas, como o chat GPT. O chat GPT é muito bom para criar textos e outras coisas, e ele roda muito bem rapidinho. Exatamente. O ChatGPT ele é muito útil porque, querendo ou não, quando você vai fazer, por exemplo, um trabalho de escola, você precisa procurar num site, depois, se faltar uma informação, procurar no outro. Então, o ChatGPT, quando você dá uma busca precisa, né, porque como a inteligência artificial, algumas ainda tem que se desenvolver mais, então você tem que ser bem específico na hora que você está pedindo, ele basicamente vai no todo o banco de dados da internet, de todos os sites que ele encontra sobre o assunto que você está pesquisando, e te entrega um resumo ou um texto mais longo, dependendo do que você pede para ele fazer. Dito tudo que os meus parceiros falaram sobre inteligência artificial, a gente diria que, não sei se vocês concordam, né? Que é um avanço tecnológico que vai facilitar bastante coisa no convívio profissional e na vivência do ser humano. A gente vem vendo isso desde o início, seja a nossas primores ou a gente testando novas tecnologias, ou seja, na Revolução Industrial, e principalmente agora, onde está tendo essas novas tecnologias que vai facilitar a gente em diversas áreas, que já está atuando em muitos lugares, entende? Então, para mim, eu acho que a gente poderia dizer que é uma revolução, não, é uma evolução tecnológica nesse sentido. Eu ia falar mais ou menos Gonçalo, isso, tipo, a inteligência artificial pra mim é o futuro da tecnologia, é o auge. É, relacionado à inteligência artificial, eu queria saber sobre o chat GPT, rapaziada, que é uma das coisas que eu acho que foi uma das primeiras IAs realmente que, tipo assim, você pede alguma coisa pra ele, ele faz aquilo. E, tipo assim, eu acho muito louco o chat GPT, porque o que ele faz? Ele basicamente quando você pede alguma coisa, ele não dá um resultado aleatório. Ele pega tudo o que tem na internet sobre aquele assunto e junta. Fica muito genérico, que dá pra perceber que foi escrito por uma IA? Com certeza. Mas é muito louco pensar o quanto ele faz isso super, hiper, mega rápido. Olha, eu acho que a gente está simplificando a coisa do chat da inteligência artificial. Eu entendo que tipo o ChatGPT é o mais famoso porque é o mais acessível para todo mundo. Por exemplo, a gente tem o Opera GX, todo mundo aqui, certo? Eu tenho. Tem sim. tem um ChatGPT lá. Uhum. Tem. Eu acho que a inteligência artificial, principalmente para texto, aí o Gabriel e o Cauã podem falar para mim, o ChatGPT é apenas uma parte de uma coisa maior. Porque o ChatGPT, ele é muito simples de você fazer. É só você colocar lá o que você quer
como você quer. E pronto. Agora, eu acho que vai ter mais. Aí eu não sei, os dois podem falar melhor do que eu, mas tem mais ah, coisas de inteligência artificial que atuam nessa parte que é mais complexo. Acho que quando a gente fala muito sobre o ChatGPT e tal, parece que a gente está generalizando tudo, que tipo, é o ChatGPT, a inteligência artificial. Não. Por exemplo, o Midjourney. O Midjourney tá atuando fazendo imagens artísticas. O Zero, que eu não sei se esse é o nome, que também tá atrelado ao ChatGPT, também é um outro setor de inteligência artificial. Eu acho que uma coisa que eu não sei se vocês concordam é que a gente tá falando muito de inteligência artificial atrelada ao ChatGPT. Eu acho que a coisa é maior do que isso. Não, é porque, tipo assim, o que eu quis relacionar a isso é que, tipo assim, o ChatGPT foi o auge da inteligência artificial. Mas antes disso já existia algumas inteligências artificiais antes do ChatGPT. Mas o que eu tô querendo dizer, tipo assim, é. Pô, como que deve ser programar aquilo? Tipo, ele tem que catar tudo o que aos redores da internet e juntar tudo, sabe? Então, eu vou explicar isso que você falou e complementando do método. Então, é basicamente também o que o Gabriel disse antes, porque depende do que você vai fazer. O ChatGPT, ele cria textos, ele pode criar resumos, ele pode criar é, calma que deu branco, vou pensar no exemplo. Um Ele e-book. pode criar Ele pode, coisas. ele pode criar um e-book se você pedir. Então, tipo assim, depende do que você pede. A CiaArt é um IA que só cria imagens. Tem IA que só cria logotipo para marcas. Então, tipo assim, o ChatGPT ele é muito falado porque ele é mais famoso, mas é que assim, tem coisas que ele ainda não faz. Então, tem outras IAs que existem só para isso. É o que eu falei antes, o Black Box ele é um IA que serve só para programação. Tipo, você pode pedir, faz um jogo estilo Flappy Bird em Python. Ele vai lá e faz. Então, tipo, depende muito. Diria então que o ChatGPT é uma IA que é mais específica para um tal campo. Tipo, por mais que você tenha a mesma empresa do ChatGPT fazendo outras IA, o ChatGPT é apenas focado em tal coisa. Ele basicamente facilita de você não ter que ficar indo no Google pesquisando em vários sites. Ele só simplifica. Ele vai no banco de dados do Google todo, como eu tinha falado antes, e aí ele busca as informações que você está pedindo e te entrega de uma forma resumida. Entendeu? É que, tipo assim, é. O quão difícil tem que ser, tipo, programar uma IA pra, tipo, ela fazer o que você pede, Vai mas falando. seguindo um certo padrão. Por exemplo, se eu falo assim, Então. escreva uma redação sobre o quão Gabriel é incrível. E aí ele vai pegar alguma base de alguém que já fez e vai colocar e vai escrever pra você, basicamente. Então, como funciona? O Gabriel vai poder aprofundar um pouco a explicação, porque, como ele disse, ele está fazendo só machine learning, então para ele é bem mais específico. Só que, como você falou, eu estou fazendo faculdade, estou especificando para quem está assistindo, estou fazendo ciência de dados, e na minha faculdade tem um módulo que fala de uma parte que fala de machine learning. Então, pelo que eu já estudei, o que que acontece? É, Pelo machine learning, você cria inteligência artificial que ela automatiza processos, mas, tipo assim, ela é complicada de fazer, mas não tão quanto você pensa. Por exemplo, se você vai fazer um IA em Python, que é uma linguagem de programação que ela é orientada a objetos. Então, tipo assim, explicando de uma forma resumida. Você não precisa ficar fazendo o que você faria em Python em 10 linhas, em outra linguagem você teria que fazer em 30, 40 linhas. Então, o Python ele simplifica muitas coisas. Então, você pode usar ele para poder criar uma inteligência artificial que, tipo assim, você não precisa criar uma inteligência artificial que só procura um texto de uma certa coisa. É o exemplo do ChatGPT. O cara que programou ele provavelmente só automatizou o processo dele ir no banco de dados do Google, perdão, e procurar o que você está buscando. Então ele não precisa dar exemplos para a inteligência artificial. Ele só programa ela e fala assim, ó, você vai ter que buscar no banco de dados do Google de acordo com o que o usuário está pedindo. Entendeu? Então, tipo, ele só a IA é para automatizar processos, não é para ela tipo ser complicada, é para ela substituir o trabalho humano. É basicamente isso. Ela é codificada, né? Tipo, pra É, isso. Tipo, por isso que você tem aquela brincadeira de inteligência artificial que ela tem muitos, muitos, muitos dados, porque, tipo, ela precisa disso para ela funcionar. Por exemplo, se você vai pesquisar algo, ela é programada para isso. Eu vou falar.
não sei se eu tô falando de uma maneira meio leiga aqui, mas tipo, ela é programada para isso, ela vai pesquisar sobre aquilo, porque já tem coisas no passado que foram feitas e ela é codificada para isso, ou para pensar algo entre as prever alguma coisa também, ou não? Não, ela não consegue fazer isso. Ainda. Ainda É não. bem Ainda difícil não. agora, bem difícil agora uma empresa, alguma coisa prever uma coisa assim do tipo. Isso tem que se Eu acho, desenvolver por eu acho que alguns anos prever. e vai ter, tem que testar, fazer um teste se consegue prever alguma coisa. É, mas agora não é o momento. Eu acho que quando eu disse prever, tipo, vamos lá, falar coisas que podem ser feitas e tal, não prever o futuro, porque eu acho que nenhuma máquina vai saber que vai prever o futuro, mas, tipo, nesse sentido, entendeu? E, por exemplo, eu acho que um exemplo de inteligência artificial que a gente pode colocar aqui, que eu acho que muita gente, não sei se tem em mente, mano, é o próprio, quando você vai colocar o microfone lá no Google e falar que você quer pesquisar, é literalmente isso. A Alexa também é um exemplo. Para fazer ela foi necessária a inteligência artificial. Então tem muitas coisas no dia a dia que a gente usa que já tem inteligência artificial, às vezes a gente nem sabe. O é que. Nossa, desculpa. O interessante é que o Alexa é mais evoluído nesse sentido, porque, tipo, você pode conversar com ela e tal, e ela sai a voz dela, né? Mesma coisa com a Siri. Aí eu entro numa questão. Eu acho que aí a gente começa a explorar uma coisa que é muito inerente do ser humano em relação à tecnologia, que é a questão da dependência, porque vamos pensar numa coisa. Desde a nossa história da humanidade, das três revoluções industriais que a gente passou, a gente foi sempre aprimorando as nossas tecnologias. Sempre. Seja o uso do, do carvão em, em, em tecnologias como. Rapidinho, gente, a minha cachorra tá me atrapalhando, hein? Culpa da cachorra dele. A culpa é da cachorra Ela dele. tá, ela tá É, mordendo meu pé. Ela tá mordendo meu pé. Aí ela sobe aqui toda hora e me atrapalha um pouco. Seja evolução, por exemplo, lá na primeira evolução industrial com a exploração do carvão para as locomotivas, aí depois o petróleo, aí com as tecnologias. A gente vem começando a se depender disso. O celular, por exemplo, é um grande exemplo disso. Aí vem a terceira, a questão de tecnologia, certo? Aí, o interessante é que a gente fala sobre dependência, porque é muito falado essa questão do celular. Porque o celular é literalmente uma parte do nosso corpo, a gente não consegue tirar ela. A gente leva para qualquer canto. E um ChatGPT na nossa vida, ela é problemática porque acho que pode explorar, pode ser, fazer o ser humano mais dependente dessa tecnologia, porque ele pode não querer ter mais convívio social e começar a conversar com um AI, por exemplo, uma Alexa da vida, entendeu? Eu acho que isso é um problema, porque eu já tive amigos que conversaram com a Alexa. Imagine se para eles difícil, por exemplo, ter relações humanas durante o convívio social, começar a se depender com isso. Então, o que acontece? Eu acredito que a parte da Revolução Industrial, você falou da parte do carvão e do petróleo, não tem tanto a ver, porque sem isso a sociedade ia, tipo assim, ia ficar estacada e ia ter muito trabalho pra uma coisa, tipo, que eles podem fazer de uma forma simples. Então, querendo ou não, a indústria ajudou bastante. Mas no quesito do celular, assim, é... realmente a gente tá muito dependente dele. Só que aí, o que acontece? É... Hoje em dia, é meio que, é o que você falou, é impossível viver sem. Mas, eu acho difícil alguém ficar dependente 100% e deixar de conversar com pessoas, porque nós somos seres sociais. Então, querendo ou não, acho isso meio difícil. Só que também o celular facilita muitas coisas, porque pensa comigo, por exemplo, você vai comprar uma coisa que precisa de uma quantidade grande de dinheiro. Você pode simplesmente transferir pelo celular. Já pensou se você tivesse que carregar tudo isso em dinheiro em espécie? Se você tivesse seu telefone para fazer uma transferência? Ou um cartão? Não, aí Então, rapidinho, tipo, eu não discordo de você nesse sentido. Eu tô dizendo que, tipo, não, quando eu a entendi. dependência ela vai demais, ela se eleva, porque
A gente não pode não ter celular aqui porque tá tudo. Porque a gente evoluiu a um ponto que, tipo, a gente tem que se adaptar a isso. Entendeu? Nossa, que Tipo, foi não, isso? Nossa senhora. Desculpa. Então, só pra fechar, o que o Maito falou faz muito sentido, porque, por exemplo, no meu caso, não sei se um de vocês foi assim. Eu fui ter celular depois dos 10 anos, tá ligado? E, tipo assim, o meu primeiro celular foi de botão, mano. Eu já tive Nokia tijolão, tá ligado? Mano, meu Então, celular é de tipo, botão. mas eu digo que o meu era de tecla, tá ligado? Aquelas teclinhas mesmo. Ah, sim. Ah, eu já tive. O meu celular era de tecla mesmo, aquelas que tinha número, tá ligado? Não é tipo só um botão, tinha os numerozinhos, tá ligado? Então, tipo assim, eu fui ter celular com tela mesmo depois dos 10, tá ligado? Tipo, minha prima, a partir do momento que ela pôde segurar um objeto relativamente pesado, ela já tinha um telefone. E já era de tela. Então, tipo assim, eu acho que em partes, o problema de as pessoas estarem ficando muito viciadas também no telefone é desde a criação. Porque hoje em dia, o bebê já tá com celular, tá ligado? Deveriam demorar um pouco mais pra entregar o telefone na mão da criança, tá ligado? Deixar ela, tipo, brincar um pouco, sei lá, de Nerf, sei lá, brincar do que qual que for que seja, que não envolva telefone, tá ligado? Então, tipo, o Meio fato de que, estar entregando tipo, muito cedo faz o vício aumentar, tá ligado? É meio que, verdade. tipo, pra criação da criança, pro pai conseguir manter ela controlada, deixa o celular com desenho mostrando, né? Aí, meio que, tipo, pra gente, vamos lá, a gente que nasceu no começo dos anos 2000, a gente teve um outro tipo de criação. Agora, pra, no começo dos anos 2010, 2010, por aí, a coisa, a criação ela muda, porque agora é tipo, a facilidade que elas têm para ter um celular é muito mais fácil. É muito mais acessível. Aí por isso que eu falo que, tipo, agora vamos falar de AI. É muito fácil. Alguém mais tá se Alguém. irritando com o Metal falando AI do que IA? Eu tô. Não, e outra, É que vocês é no ouviram o que o Metal inglês, né? falou? A facilidade te torna mais fácil. A facilidade que elas têm para ter um celular é muito mais fácil. tá? Não, é que Bom, assim, pessoal. falar aí é a mesma coisa, porque aí é em É, inglês, né? Artificial Intelligence. tá, Isso mas a que eu ia gente é falar que, brasileiro. tipo, ela traz mais o ser humano, fica mais dependente do celular, porque, tipo, fica mais fácil ele conseguir conversar com alguém, pesquisar. A coisa tá literalmente na mão dele. E óbvio que para ele vai ter que falar com alguém. Como é que ele vai pagar a conta do banco, se ele for lá, tem que ir lá, fazer qualquer coisa. Ele vai ter que ter essas interações normais. Agora, para uma pessoa que é difícil uma interação como essa, por exemplo, em podcast, ele pode ir pro outro caminho. Tem um filme chamado Ela que explora esse tipo, entendeu? Quando a situação tá meio difícil para a pessoa se socializar nesse sentido. É aquela coisa. A gente, principalmente pós-pandemia, as pessoas ficam mais dependentes emocionalmente sobre isso. O que que eu discordo eu discordo em alguns pontos, Metal. Você disse que tipo assim, que a inteligência artificial ela facilita o ser humano. OK, ela pode facilitar, mas pra quem? Pra mim ou pra pessoa que eu vou enganar? Entende? Por exemplo, assim, se eu falar. Porque, tipo, é muito fácil, hoje em dia, eu pegar, sei lá, o. Sei lá, falar alguma pessoa brasileira, sei lá, Taylor Swift. Se eu pego a voz da Taylor Swift e falo assim, ô galera, se liga nesse site aqui Taylor que eu Swift descobri. brasileira? Se, tipo assim, eu posso pegar a voz da Taylor Swift e falar assim, ô pessoal, se liga nesse. Vamos ir pro super aleatório. Eu pego a voz da Taylor Swift e falo do, sei lá, do Subway Money, que é uma plataforma que tá pagando e tal, blá, 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 e tal. Isso é muito isso uma criança que tem essa tecnologia em mãos, ela pode ser enganada com isso. Aí ela pega o cartão dos pais escondido, gasta milhões e aí os pais que se ferram. Tipo, se a pessoa consegue enganar Mano, eu vou contar uma história de uma coisa que aconteceu comigo e que eu realmente tenho muito medo porque eu já vi caso disso acontecendo. Teve um dia que eu tava na academia, assim, porque eu estou me tornando o novo Léo Stronda, brincadeira. Eu tava na academia, tranquilo, com Aham. com a minha madrasta. Show. Aí o que aconteceu? Do nada meu pai liga falando, pedindo dinheiro pra ela. E eu achei super estranho isso. Tipo, do nada, foi muito do nada. Porque, tipo, não foi uma quantia muito pequena, foi uma quantia muito alta. E eu fiquei muito assustado com isso. Aí quando a gente terminou a academia,
Não sei o que minha madrasta tava fazendo, mas eu fui pro lado de fora da academia e fui ligar pro meu pai. Pra confirmar que que era realmente ele, né? E, meu, eu fiquei com um cagaço, porque era. A voz do meu pai não parecia normal. E ainda por cima, eu tenho um código secreto com meu pai que eu não vou falar aqui, né? Porque vai que alguém que queira me hackear vai acabar descobrindo o código. E quando eu fui usar esse código com ele, ele não falou o código secreto. Nisso eu pensei assim, mano, será? Será que é alguém usando uma Mas era inteligência artificial? um número de telefone diferente do habitual que ele usava? Não, mas sim. Não, era o telefone dele. Só que eu pensei que ele tava me ligando no WhatsApp. E o WhatsApp pode ser clonado. Esse é o meu medo, É entendeu? verdade. Aí, tipo, eu pensei, será que alguém tá usando uma IA pra falar que é o meu pai e pedir dinheiro? Porque isso já Mano, aconteceu. Isso já aconteceu muitas vezes, por isso que eu tenho medo. Eu pergunto uma coisa pra vocês dois, Cauã e o Gabriel. Como é que é feito isso? Porque para um texto é fácil. ChatGPT, algum gerador de texto, legal. É, você digita o que você quer. Agora, para voz, como que isso acontece? É tipo, tipo assim, se você falar no microfone. Se eu tô falando aqui, uma inteligência artificial pode pegar minha voz, pode pegar o podcast inteiro e cortar cada palavra do que eu falei. Ele pode filtrar cada exatamente. palavra que eu falei. Tipo, se eu falar assim, abacaxi, ele vai pegar a palavra abacaxi e vai botar como uma digitalização. Ou pode pegar um arquivo MP3 e eu posso usar pra qualquer coisa. Nisso, quando ele faz isso, eu posso muito bem pegar cada voz e colocar numa inteligência artificial que ela junta todas as palavras e parece que eu tô falando uma frase só. Se eu falar, tipo assim, abacaxi separado. Aí, sei lá, em algum momento eu falo assim, é ruim. Mas eu não tô relacionando a mesma frase. Ele pode pegar uma inteligência artificial falar assim, abacaxi é ruim. Nisso a pessoa pode me sacanear com isso. Explicando o que o Gustavo falou de uma forma simples. Assim, Desculpa, se eu sou hoje em muito dia. inteligente, muito intelectual, se eu sou nerd, eu jogo o RPG do Selbit, brincadeira. E a inteligência artificial, ela automatiza processo. Então, o que acontece? Ela literalmente, por exemplo, se é uma inteligência artificial que ele quer enganar usando até o rosto da pessoa, tipo, gravar um vídeo falando, sei lá, o Neymar falando que o Subway Surf tá pagando, tá ligado? O Subway Money tá pagando. Ele literalmente, tipo assim, o cara cria um IA que pega o rosto da pessoa, tipo, ele pega um. É como se fosse, tá ligado? Deve usar a mesma tecnologia do Face ID, tá ligado? Ele pega o rosto da pessoa, aí ele pega, tipo, umas frases, igual o Flávio falou, umas frases que a pessoa disse e guarda. Porque como ele não consegue pegar todas as frases existentes no vocabulário para parecer uma conversa normal que uma pessoa que a pessoa falou, uma da, tipo, por exemplo, o Gustavo falou abacaxi, mas eu quero enganar uma pessoa falando que ele disse abacate, tá ligado? Então, eu tenho que pegar o timbre de voz do Gustavo e tipo assim, alterar para essa frase ou essa palavra que ele disse. Só que como ele não a inteligência artificial não literalmente gravou ele dizendo isso, às vezes dá pra perceber, porque o timbre de voz da pessoa fica um pouco alterado, e dá pra perceber que é falso. Porque tá no começo disso. Ainda vai ter erro. É só lembra aquele dia que a gente fez no grupo? A gente gravou, você falando do Bolsonaro, do Lula lá, falando pro Gabriel Sim. pagar o negócio? Uhum. Tipo assim, dava pra perceber que era falso, porque, tipo, eles não Porque é disseram um bot, exatamente essas palavras, porque o bot pegou com base no timbre de voz deles, então ainda tem muito erro, tá ligado? Pode ser que chegue uma hora que isso fique irreconhecível, mas agora ainda tem um pouquinho de erro, entendeu? Sabe uma coisa, tipo tá assim, bom? você falou esse negócio, sabe uma coisa que eu lembrei? Que eu tenho muito medo do nível que a IA pode evoluir. Porque, tipo, ela já tá tão avançada que tem inteligência artificial que é usada pra humanizar a própria inteligência artificial. Tá ligado? Tipo assim, quando você pega um texto do chat GPT, aí você pega esse texto e coloca numa uma inteligência artificial pra humanizar e não ficar tão óbvio que é uma inteligência artificial. Isso que me dá um medo. Ah, Desculpa, aqui uma coisa que eu queria falar é que, tipo, uma coisa que dá pra notar se algo é falso ou não é porque, primeiramente, a gente fala de um tom específico, a gente escreve de uma coisa específica. Por exemplo, você sabe como que eu escrevo, você sabe como eu falo. Se alguém replica minha voz, por mais que tenha minha voz, não tem o meu jeito. Porque só eu tenho aquele jeito de falar. Tipo, eu tenho um jeito específico de falar. Por mais que você replique isso, não vai ter a minha fluidez. Tá, mas tipo assim, Metal, tudo bem, você pode ter seu próprio jeito de falar. Mas agora pensa
na situação que, tipo, com a gente você não dá pra enganar. Mas imagina uma pessoa que nunca ouviu você na vida. Ou nunca, tipo, Exatamente. ou nunca falou com você, ou não conversa muito com você. Isso aí E dá pra nesse- enganar, sabe? Tá ligado? Uma coisa que eu reparei que o Gabriel não falou nada até agora. Então, ô, Gustavo, esse negócio de humanizar o texto, o que acontece? Eu não sei se vocês vão. Dá pra usar pro mal, mas eu acho que a maioria das pessoas usa, por exemplo, os professores de faculdade, os caras que têm realmente saco pra poder ver que se a pessoa realmente fez o trabalho todo, eles pagam um site, ou às vezes usam um site gratuito, se o professor for meio liso, para poder, tipo assim, pegar o texto que você fez e esse site lhe dá a porcentagem do quanto isso foi escrito por um IA. Então, se você pegar um texto feito pelo ChatGPT e mudar algumas palavras, a porcentagem vai reduzir. Mas, se você só copiar e colar, ele reconhece. Então, esses sites que humanizam o texto, eles fazem com que esse site de reconhecimento dos professores, ou quem quer que esteja avaliando o trabalho, dê a porcentagem baixa ou chegar a zero, entendeu? Para a pessoa não diminuir a nota dela, dependendo. Isso já tá acontecendo já. Pô, Sim. mas sabe uma coisa que eu parei pra pensar que é engraçado? Imagina o cara que ele realmente se dedica pra escrever um texto, aí ele manda pro professor, o professor coloca na inteligência artificial, aí tá lá 99%. O seu texto foi tão genérico que parece que foi escrito por uma IA, e isso é muito triste. Vai Aí é. ser mancada mesmo. Mas aí, ó, preciso revelar aqui uma coisa pra vocês. Eu tenho que falar aqui uma coisa. A gente tá falando muito sobre como a gente pode usar a inteligência artificial ao nosso prazer, certo? Pro bom, pro Essa ruim. frase ficou meio Pro mal, bom. Metal. Essa frase ficou meio Ih, mal. Verdade, mano. mano. Ficou meio mal, mano. É melhor reformular. Deixa assim, porque de um ponto é verdade, porque a gente usa a inteligência artificial pra qualquer coisa, pro bom ou pro ruim, Ixi, seja mano. pra qualquer coisa. Replicar a voz de alguém pra fazer uma piada, replicar a voz de alguém pra prejudicá-la. A gente vê muito isso. Imagem, deepfake tá aí a todo vapor. Antes da gente pensar em inteligência artificial agora tão forte, enraizado. Agora com o ChatGPT, principalmente quando a gente fala de WhatsApp e tal, a gente pode enganar muito fácil as pessoas. Quando a gente falar em inteligência artificial na arte, a gente tem uma dúvida se aquilo lá é arte de verdade, não, porque a arte sempre é aquela coisa de se expressar o seu coração e tal. E para uma inteligência artificial, ele vai emular isso e não vai parecer real. Porém, com treinamento, ela pode parecer real. E aí é questão da gente treinar essa ferramenta, porque é uma ferramenta. Eu acho que é meio burra as pessoas falarem, quererem, tipo, somos contra a inteligência artificial. Amigo, se você não se adapta aonde estamos, você tá ferrado na vida. Então, eu queria falar que, Gabriel, pode falar, tá bom? A gente não tá te proibindo, É, tá bom? Exato. também tem uma forma de usar a inteligência artificial que dessa vez é pro bem, né? É, sabe quando você vai fazer alguma coisa, tipo, para pagar uma conta de internet, ou sua internet caiu e você vai falar com suporte? Eles normalmente usam um chatbot que é feito por inteligência artificial, entendeu? Então, tipo, facilita o trabalho de quem trabalha com telemarketing, por exemplo. Para não ter que ficar atendendo ligação de várias pessoas ao mesmo tempo, eles automatizaram um chatbot no WhatsApp que responde automático. E tem algumas sugestões de problemas. Tipo assim, pra internet, tá lá uma das sugestões. Quero pagar minha conta, quero fazer isso, ou quero fazer outra coisa. Só que esse chatbot, ele funciona no horário de atendimento comercial. Então, tipo, se você for fazer alguma coisa depois desse horário, não vai dar. Mas já é um exemplo que facilita o trabalho de muita gente, né? Mas aí não perde Sim. emprego, por exemplo, de pessoas que Na precisam verdade, não. de Faz um as pessoas que computador. já trabalham na empresa ter que atender menos ligações e responder menos mensagens. Isso ajuda, na verdade. Isso também ajuda também até na carga horária também. Às Exatamente. vezes até na própria rotina da pessoa, na carga horária, isso muda. Então, e falando agora de telemarketing e algumas profissões também, não só isso, não só telemarketing, mas várias profissões assim, né? Até quem trabalha com internet ou publicidade, então todos são sendo gerados por inteligência artificial e outros modelos de IAs que as pessoas estão desenvolvendo e isso está mudando a rotina para as pessoas e está mudando de um jeito muito bom, entende? Quando uma pessoa que trabalha com marketing digital, tá ligado?
Então, mas tipo assim, Gabriel, Exatamente. você falou que, tipo assim, a inteligência artificial tá. É, não é substituindo, mas tipo assim, fazendo vários trabalhos que. Ajudando, assim, nas cargas horárias e tal, pra isso ser melhor. Tá bom. Só que, tipo assim. Melhor entre aspas, Então, é isso que eu ia porque falar. Tipo assim, se eu tô sentindo uma dor desconhecida, sei lá, no meu umbigo. bíceps aqui, meu bíceps trincado, brincadeira. Eu tô sentindo uma dor no meu bíceps. Em quem eu mais vou confiar? Num robô que segue padrões ou num médico formado? Tem essa questão. Mas aí, ó. Mas Então, aí mas o que aí você entrou acontece? num quesito bem Ah, mas profundo, mano, que a medicina eles vão demorar pra você substituir isso. é Não, uma parte profunda, porque medicina é só pela pessoa mesmo, né? Tá, a medicina tá avançando, tem inteligência artificial, médico online, mas é pouco, não é muito ainda. Então, É, e eu você acho que ainda, e pode ainda ter. vai ser, vai ainda continuando contatando com uma pessoa real, que já domina, já domina desse assunto, né? Agora, como a inteligência artificial, ainda estão desenvolvendo isso, porque a medicina não é uma coisa fácil, como a Exatamente. inteligência artificial. Eles têm que desenvolver isso. Se está existindo, mas é pouquinho ainda. E eu então, acho que, na verdade, eles nem vão procurar substituir 100% na área da medicina, porque, por exemplo, o médico que descobre uma doença que literalmente nunca existia antes e que é o primeiro paciente ali que pega, tá ligado? Tipo assim, um robô não vai conseguir descobrir isso, porque ele é automatizado para descobrir problemas que já existem. Assim, pode ser que a tecnologia chegue a um nível que seja possível, mas eu acho que hoje em dia eles não vão substituir 100%, entendeu? é que assim, mas é que o problema é que eu não tô relacionado só à medicina. Eu tô falando em trabalhos em gerais. Por exemplo, se tem alguma profissão em que você precisa falar com a pessoa e a pessoa precisa de informações mais precisas, você não pode confiar num robô pra isso. Você tem que confiar na pessoa que realmente estudou, fez aquilo. Mas não é só na medicina, tá ligado? Pode ser, A de- a- pode ser até, sei lá, um artista, pode ser, sei lá, um editor de vídeo que, inclusive, já estão fazendo editor por inteligência artificial, tá? Mas aí, ó, vamos lá. Vou fazer dois papéis aqui: o advogado do diabo e o advogado contra o advogado do diabo. Primeiro, O que? O advogado contra Beleza, o mas advogado do diabo. Eu não entendi nada. O Metal quer ser o policial bom e o policial mal, praticamente. ó, É, primeiro, o eu advogado do acho, diabo e o advogado do anjo. primeiro, a inteligência artificial, ela vai facilitar bastante o trabalho dos trabalhadores. Isso é um fato. Você deu um exemplo de medicina. Se um cara tá operando, por exemplo, lá, as máquinas que vão estar lá junto com ele, vai facilitar o processo. E o cara vai estar lá operando. Isso é benéfico, porque, primeiro, você não tá dando 100% da responsabilidade de uma máquina que nem sabe o que fazer ainda. Como eu dei o exemplo lá da, das inteligências artificiais na arte, elas estão ainda aprendendo. É uma ferramenta. Mas a questão é, aí vem o problema, a substituição do manufatureiro para o maquinofatureiro. Aí isso é um problema. Por exemplo, vamos pegar lá das revoluções industriais. A gente sempre teve uma substituição disso. E a gente se adaptando para isso. A gente tem que se adaptar. A questão é, para o mundo comercial, onde a única coisa é lucrar, o medo da gente ser substituído por essas novas ferramentas é maior. Esse é o maior problema que a gente está vendo em inteligências artificiais. Não é à toa que a gente teve uma greve de roteiristas por isso. Nossa, finalmente Não chegou o é momento que o Metal tanto queria. pois é, né? assim. Não estou dizendo para a gente tirar a inteligência artificial. Ela facilita a nossa vida. Eu tiraria. É Se importante. eu pudesse desligar todas as inteligências artificiais do mundo, eu desligaria na mesma hora, sem pensar duas vezes. Mas aí como é que você sobrevive? Sem celular, você que se acostumou com viver com Metal, celular, como é que você se acostumaria? celular existe antes da inteligência artificial. Inteligência artificial é só um complemento, não faz diferença no mundo. Faz, Assim, tá? na Faz. verdade, inteligência artificial
Já existe já faz muito tempo, mas não da forma que a gente está vendo agora, porque ela está evoluindo. Mas antes Exatamente. já existia muita inteligência artificial, não é de hoje, inteligência Exato. artificial, já existe. Não, mas E faz diferença sim. Calma, deixa eu terminar. Faz diferença sim pro mundo. o Gabriel apontando pra mim. Calma aí, deixa eu terminar. E, tipo, faz Calma aí. diferença sim pro mundo, faz Calma, diferença pro calma, mundo, pras calma. pessoas, pro trabalho, e aí vai, né? Então, Exato. a inteligência artificial, mano, até quando começaram a chegar os celulares, já tinha uma parte, já tinha inteligência artificial, mas aí tava, Exato. era o básico da inteligência artificial, não era uma coisa moderna, era básico ainda. Você quer ver um exemplo? Você falou de desligar todas as inteligências artificiais, mas eu vou te dar um exemplo que vai te afetar diretamente. Pensa no seguinte: quando você posta, por exemplo, esse podcast que vai ser postado no Spotify, ou se você estivesse gravando um vídeo pro YouTube, você acha que quando você posta um vídeo no YouTube e esse vídeo tem algum teor violento ou conteúdo adulto ou coisa que não deveria estar lá, você acha que é uma pessoa que verifica isso? Eu sei que não Não, é. Mas eu sei. Mas exatamente. não, mas o que eu tô dizendo, tipo assim. É que eu vejo Eu muito mais lado negativo da inteligência artificial do que positivo. Por quê? Por que que Então, eu. mas pensa o trabalho que. Desculpa te perguntar. Pensa o trabalho, por exemplo, quantas pessoas devem estar postando vídeo no Aí, YouTube por segundo agora? Não, eu sei. Entendeu? Quantas pessoas devem. Então, tipo assim, pensa, se não existisse inteligência artificial, ia ter uma equipe de quantas pessoas? Quanto prejuízo econômico ia dar para uma empresa de contratar tanto funcionário para verificar o conteúdo que está sendo postado para tirar Ninguém do ar aguentava. ou desmonetizar, perdão. Pensa o trabalho que existir. Então, tipo, Ninguém ia aguentar esse trabalho, tipo, ia ser exatamente. uma coisa muito pesado, então, é o que eu falei, isso é inteligência artificial, né, até o GPS, o Waze tem inteligência artificial, até quando você configura, coloca uma voz de uma pessoa famosa, ou até de um personagem do jogo, que isso tem no Waze, que é um GPS, isso também é inteligência artificial que foi programado, que foi configurado pelas pessoas, por uma empresa e tal e tudo mais. Também é uma inteligência artificial, quando tem aquela voz que, vire à direita, a 400 metros, vire à esquerda. Também é uma inteligência artificial. Rapaziada, usa inteligência artificial e pega o que o Gabriel falou e bota no GPS. Por favor, alguém me manda um vídeo disso. Só não vão colocar a voz da Pablo Vittar no Waze. Do nada, Gabriel. Pablo Vittar. Mano, já colocaram, tá? Desculpa aí. Já colocaram. Mas Mas quando a aí, ó, pessoa, é aquela. mas quando a pessoa colocar o Waze, deixa a voz, né? Não coloca a voz do Pablo Vittar. Eu acho que colocar a voz do Kratos, do God of War, fica legal. Aí fica legal. Do Então, Kratos. mas falando de. Tipo assim, eu não tô falando que a AI é perfeita, por exemplo. Ela tem muitos É, pontos negativos, só citar um, pra gente não ficar só em opinião. O CEO da Klarna, que é uma empresa de serviços financeiros, ele falou que uma inteligência artificial que ele usa na empresa está fazendo o trabalho de 700 funcionários. Ou seja, 700 funcionários perderam o emprego. A inteligência artificial vai chegar a um ponto que muitas pessoas vão perder o emprego? Já Sim. estão perdendo. Já estão perdendo. Esse é o Sim, problema. mas eu tô dizendo muito, numa proporção muito maior. Por exemplo, a área de telemarketing pode deixar de existir. Pode ser substituído facilmente por um robô, porque o pessoal de telemarketing literalmente responde mensagem e atende ligação. Um robô facilmente faz isso. Entendeu? Por exemplo, quem trabalha com atendimento no banco tirando dúvida de cliente pode ser facilmente substituído por um robô. Só que o que acontece? A gente tá muito nesse pensamento de que, muita gente vai perder o emprego, muita área vai parar de existir. Realmente, vai. Mas pensa comigo. Tem pessoas que não vão ficar sem emprego, por quê? A inteligência artificial e os robôs substituem o trabalho de muita gente. Mas e quem programa elas? Eles não se programam sozinhos e nunca vão se programar sozinhos, porque o ser humano não vai deixar. Não. Então, Não, tipo não, não, assim, não, não. Vai ter. vamos, Não. Mano, vamos torcer, né? se existir uma pessoa, não vou citar nomes e não vou fazer referência, mas se existir uma pessoa que mata 2 bilhões de pessoas por dominância, eu não duvido que vai ter alguém no planeta Terra. Tem 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de seres humanos na Terra e ainda tá crescendo. Eu não duvido que vai ter um ser humano que vai programar uma inteligência artificial pra criar outra inteligência artificial. Esse é o meu medo. então,
Mas se ela criar isso, vai levar a própria humanidade à ruína. Então, por que ele atacaria a própria espécie? Assim, eu acredito que isso não vai acontecer, mas aí você vai dar sua opinião e Meto também. Então, eu acredito que não. Mas, a gente tem que pensar que as pessoas que não vão ficar sem emprego é quem programa essas inteligências artificiais. Então, por exemplo, eu que vou ser um cientista de dados, e o Gabriel que vai trabalhar com IA. A gente é bem difícil a gente ficar sem emprego se a gente seguir nesse ramo de IA, porque a gente vai programar as IAs pra isso. Então, tipo, sempre tem que ter alguém por trás fazendo a manutenção da IA, atualizando ela ou criando uma. Então, tipo, quem vai estar nessa área não vai ficar sem emprego. Mas, tipo assim, é o que eu falei, quem trabalha de telemarketing em outras áreas, existe grande chance de ficar sem. Ou até um Acho que- funcionário da lanchonetezinha do posto. Dá pra você botar um robô lá, entendeu? E aquelas atendentes quando você vai passar as compras no mercado. Mas é a tendência dessas profissões que não precisam, mas aquela pessoa que tá lá, e vou colocar a inteligência artificial, um robô, né? É ruim para a pessoa que vai perder emprego, é ruim, mas, né? Emprego. Mas a pessoa, como o Cauã disse, tem que se adequar ao mundo moderno e procurar alguma outra coisa pra fazer, Exatamente. né? Eu sei que é uma coisa chato, eu sei que é difícil isso, não é qualquer um que consegue, mas, cara, a tendência agora, daqui pra frente, 2024 pra frente, é isso. Eita, calma aí, que tá passando uma moto aqui, peraí. Mas aí Enfim, eu falo uma peraí, coisa. peraí. Eu Enfim, não tô querendo fazendo isso. Esse ele apontando o Matt falando, não, peraí. enfim, a tendência é essa, mano. Não é, é Ai, legal? Não. É triste? É revoltante? É. Mas aí a pessoa vai ter que de alguma forma se adequar, mano, porque a tendência daqui pra frente é essa, já tá propício isso acontecer. Então, exatamente. o que eu queria falar? Tipo assim, tudo bem, a gente vai ter que se adaptar. Mas a gente não vai se adaptar. Esse é o problema. Por quê? Se- Sim, a gente não vai se adaptar. A gente não vai se adaptar. Ninguém vai se adaptar à inteligência artificial de hoje em dia. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu tô aqui e quando eu vejo uma notícia do que tá acontecendo do outro lado do mundo, eu imagino, o que deve ter lá que não tem aqui, o que eu tô perdendo, tá ligado? É muito assustador isso. Nessa parte de notícia, assim, não usam muito inteligência artificial pra isso. Não sei se é isso que você quer dizer, se me corrija se eu estiver errado. É porque esse negócio de você ver notícia do outro lado do mundo tem desde que surgiu a internet, tá ligado? Não tem muito a ver com inteligência artificial. É porque tem cabo de internet subterrâneo que vai passando informação por cabo de fibra. Não Tipo, é isso não isso. tem a... Mas não é isso que eu tô tentando dizer. O que eu tô tentando dizer é tipo assim. Se eu já tô assustado com o que tá acontecendo aqui perto de mim, o que deve estar acontecendo do outro lado do mundo que eu tô perdendo, tá ligado? É esse é o meu medo. Mas, Imagina o que tá acontecendo lá no mas Japão, que os caras investem isso. todo vapor. Exatamente. O Japão é muito evoluído, velho. Sabe o que eu vi esses dias? Esses dias eu fui buscar um café numa uma cafeteria, vá. Que eu fui buscar um café na cafeteria e tinha uma hélice de helicóptero onde tava mostrando uns LED. Eu pensei assim, mano, se a tecnologia tá avançada assim, o que eu tô perdendo do outro lado do mundo que não chegou aqui? Mas aí, ó, eu falo uma coisa. Uma frase do nosso querido Oppenheimer. Eu sou a morte destruidora de mundos, porque eu sempre tenho uma filosofia na minha mente. O ser humano cria e mata a sua própria espécie. Sempre foi isso. Ele cria uma coisa, começa para facilitar ele, acaba prejudicando ele. Por quê? A inteligência artificial facilita a gente demais. Facilita o cara do telemarketing, depois ferra ele. A arte tá passando por isso agora. Não sei se vocês estão vendo essa treta no Brasil. Sim, O movimento da dublagem viva. sim, eu tô vendo. Então, é isso que eu queria comentar. Tipo, se estão querendo fazer inteligência artificial substituir pessoas reais, já é um grande problema. E tem muita gente que é a favor disso. Isso que me preocupa. Porque, tipo, se a pessoa quer. Oh, Que, tipo assim. É, se o dublador vai ser substituído por um robô que foi programado por uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo, imagina o que vai acontecer daqui 200 anos. Não vai. A gente. Tipo assim, todas as dublagens vão ser feitas por robô. Daqui a pouco. É, Toda. como o Metal queria falar há muito tempo no canal dele, sobre a greve dos roteiristas. Que a greve dos roteiristas e dos atores. Que eles estão falando que vão usar inteligência artificial para substituir ator e criar roteiros com inteligência artificial. O tanto de dinheiro que a pessoa vai perder com isso é brincadeira, tá ligado? Esse é o meu medo. Mano, pensa nisso.
Flash. Pensa no Flash. Vamos lá, vamos pegar o filme do Flash. A cena lá onde aparece o Christopher Reeve como Superman de volta. O cara que já morreu em, Exato! em artificial, cara. Mano, olha que o cinema. O pior é que o cinema. Ele é maluco, porque é a arte de você enganar. O cinema é É isso, maluco. entendeu? Método É acreditar. 2024, ele com um canal de cinema. O interessante como que o cinema ela te ajuda um pouco a entender um pouco a história, porque teve também isso que a gente tá falando agora, substituição. Quando tava surgindo a modelagem 3D dos efeitos especiais. Existiu isso. Essa, tipo, mano, a gente vai ser substituído, principalmente os caras dos efeitos práticos e tal. E assim, no cinema deu certo. As coisas. Você não precisa matar um pra você substituir outro. Não precisou disso. Efeitos práticos tá aí, os efeitos digitais estão aí, mas a coisa é, e o pessoal que trabalha dentro da produção? Isso aí tem a questão dos roteiristas. Muitas vezes a gente não valoriza esse tipo de trabalho e precisa ser valorizado, porque é o que dá a alma do projeto. Se você não valoriza aquilo, você não está valorizando a real essência daquela obra. Não estou dizendo que, de novo, inteligência artificial não pode ser usada. Ela pode, baseada numa ideia, criar uma ideia, dar um esboço e você criar por cima. Aí sim ela vai te ajudar. Ela não vai te prejudicar. Mas a questão é, a gente está num mundo onde o lucro é a primeira coisa. É aquela coisa. Time is money, meus amigos. A gente vai estar assim. Aí o terror foi. O Gustavo fala que a inteligência artificial tá substituindo editor de vídeo. Meu amigo, eu vou falar a verdade. Eu vou chutar, na verdade. Se tá substituindo editor de vídeo, eu acho que não é nem um décimo de tão bom como é. Porque quem pensa nas ideias, quem pensa no conceito da forma que o vídeo vai ser feito é o editor. E eu não acho que uma inteligência artificial que tenta emular um ser humano vai sentir a mesma coisa que um ser humano. Vai fazer a mesma coisa no Exatamente. trabalho. E nesse sentido, eu vou concordar com o Gustavo. Eu acho que tem que ter uma regulamentação. Mas Tem áreas que não tem como o telemarketing. Eu não vou nem duvidar dos caras aqui, porque os caras estão estudando isso. Então não vou nem duvidar. Mas agora, em outros setores, tem que ter uma regulamentação. Ator, mesma coisa. Uso de imagem tem que ter regulamentação. Não é justo os caras que trabalham tanto, que se dedicaram tanto, serem substituídos assim. É que ex- assim, o Beto, nessa parte de substituir os dubladores, o que eu acho é que para as pessoas que são a favor, é porque para eles vai ter menos gasto. Porque pensa, dublador você tem que pagar um salário físico lá pro cara. Físico não, é específico pro cara. Dependendo do quanto o filme te gerar, tá ligado? Você vai, eu não sei como funciona o sistema de cachê, mas tipo, você vai ter que pagar pro cara. Quando você faz uma inteligência artificial, o que acontece? Você tem que gastar? Tem, porque tipo assim, só explicando de uma forma simples. Quando você está programando alguma coisa, você às vezes tem que guardar uma parte dos dados numa um negócio que chamam de variável. E essa variável ocupa um espaço na memória RAM do computador. Então, tipo, se você vai fazer um IA com muitas linhas de código, às vezes você tem que ter um computador muito bom para fazer. Então, tipo, tem aquele custo quando você vai fazer uma inteligência artificial ou qualquer outra coisa. Só que o que acontece? Às vezes a IA tem que sofrer manutenções e tal. Tipo, vai que tá dublando um filme e a inteligência artificial buga e deixa a voz do cara toda estranha. Então, tipo assim, tem que ter a manutenção? Tem, mas, tipo, vai custar depois dela ser produzida muito menos do que custaria para pagar um dublador. Então, eu acho que é isso que as pessoas que concordam pensam, sabe? Tipo, de economizar dinheiro. Inicialmente vai dar muito gasto na produção, mas depois, para eles vai ser mais, tipo, vai compensar mais, tá ligado? Eu não tô dizendo que isso tem que acontecer. Porque, tipo assim, quando você tava assistindo um filme, é, por exemplo, você vê lá, Supernatural, eu tava conversando com o Gabriel esses dias. Mano, tu vê, tipo assim, o dublador do Jim, que é um dos personagens principais da série. Mano, se um IA fizesse isso, nunca que ia ficar igual ele. Porque, tipo assim, o dublador BR tem, tipo, tem um jeito, uma característica muito dele, tá ligado? Eu já vi a série em inglês, às vezes é uma cena que o cara fala, tipo, o dublador original de uma forma séria, na hora que vai traduzir pro português, tipo assim, tem um tom que dá, tipo, um ar melhor pra série, tá ligado? Tanto que eu não consigo ver em inglês. Teve com o dublador do Wolverine que morreu, que teve
saiu o trailer do Deadpool e Wolverine. Aí os caras Sim. substituíram o dublador por uma voz de AI com o dublador antigo que morreu. Aí o neto do cara teve que se posicionar sobre isso que não tava gostando. Eu acho que aquela coisa, você entender o que dá alma do negócio, entendeu? Então, Porque por mais que tenha essa questão meio, entre aspas, fortista, entendeu? Tipo, você precisar economizar, você precisar, entre aspas, precarizar o negócio para você conseguir acelerar de um tal aspecto, você vai perder uma coisa muito forte que é a alma, que é o dublador, no tópico que estamos usando aqui agora. Para um roteiro, a mesma coisa. Tem duas coisas que eu quero relacionar isso. Tem duas coisas que eu quero relacionar isso. A primeira que tipo assim, vocês falam assim, que o Meta tava falando que botar uma IA pra substituir o ator. É um problema porque a IA ainda pode substituir o humano em vários aspectos. Mas também tem aquela outra coisa. Que tem gente. A outra coisa que eu queria relacionar é que tem gente que defende a inteligência artificial e tem gente que defende a inteligência artificial. Eu sei que essa frase não faz sentido, mas eu vou dar um exemplo. Você defender, tipo assim, uma inteligência artificial que consegue facilitar um processo ou ajudar alguém é uma coisa. Agora, você querer usar a inteligência, você defender a inteligência artificial para substituir alguma coisa insubstituível é outra, que é uma coisa que eu não gosto. Vou dar um exemplo. Existe uma, eu juro, existe uma hashtag no Twitter. Não, desculpa, X. Cadê isso? Foi uma sátira, tá, rapaziada? X. X, Ser isso. sincero, eu vou ser sincero. Extentação. Elon Musk, você pisou na bola em ter trocado o nome do Twitter. Sim, mano, ele vai mudar o nome porque você pediu. Enfim, continuando. Quando não. Existe uma hashtag no Twitter chamada Break the Pencil. O que isso quer dizer? Break the Pencil em português significaria quebra o lápis. O que significa essa hashtag? Que você não. Para substituir as pessoas que desenham à mão por inteligência artificial. Vocês têm noção o que as pessoas defendem? Tem gente que defende. Mas aí a gente vai entrar num dia, se isso acontecer, vamos lá, a inteligência artificial evolui ao determinado ponto que ela consegue fazer uma obra de arte, vai ter aquele questionamento: é humano ou não é? É arte ou não é? Arte Exato. de inteligência artificial é real? Como uma coisa é codificada, como vocês falaram, e o artista vai estar lá com uma equipe dizendo o que a ferramenta diz, tecnicamente está expressando alguma coisa, sendo a coisa mais simples possível ou não. O que eu ia falar é que a gente já viu tanta. A gente já viu. As pessoas que vê tanta inteligência artificial, quando ela vê uma arte que ela fala assim, mano, eu já vi isso em algum lugar. Ela automaticamente deduz que é inteligência artificial. Teve um cara que ele fez um desenho que pareceu muito inteligência artificial, mas era porque era o estilo do cara. E, meu, o cara ficou mó triste, ele ficou revoltado com a inteligência artificial. Se, tipo assim, tem gente. Eu não sei se o cara se inspira ou algo do gênero assim, mas tudo bem. Se tem uma inteligência artificial que já tá fazendo o trabalho do ser humano, que tá fazendo as pessoas se confundirem, imagina daqui 2, 3 anos como que vai ser a inteligência artificial. Porque em um. Eu, Porque pensa, em um ano a gente tinha uma inteligência artificial que podia criar qualquer tipo de texto. No ano seguinte, a gente tem uma inteligência artificial que consegue criar arte, imagem que não existe, que a gente escreve para ela o que é para criar, é, logotipo e humanizar a inteligência artificial. O que pode acontecer daqui uns 2 ou 3 anos? Como que vai estar a tecnologia? É isso que eu tenho medo. e é aquela coisa, né? Tipo, o ser humano substituindo o ser humano. A gente pode colocar isso em duas questões. A gente está falando muito sobre a Uhum. parte mercadológica, trabalho, mas vamos um pouco radical. Que tal o ser humano substituindo o ser humano pessoalmente? Porque é muito fácil. Se tem gente que substitui por qualquer coisa, um contato social, a inteligência artificial tá aí, né? É a coisa mais radical ainda, com essa evolução tecnológica, então.
é pior nesse sentido. Vai ser Eu um acho que avanço, é o avanço que tá para isso acontecer daqui a alguns anos. E tem muita gente que está trabalhando nisso. E vamos ver se vão conseguir, vamos ver se eles vão chegar nesse objetivo, porque o objetivo deles é isso. Eles avançarem no tecnológico para chegar no ponto que o bagulho vai ser só com a inteligência artificial. já não tá. Por Não, mais que ela não não, esteja vai tão evoluída está, nesse sentido. mas vai ter mais coisas. Tem outros planos, tem muitas empresas, muitos visionários que trabalham nesse ramo que eles têm outros objetivos. Tem muita gente que tem outros objetivos, outros planos com inteligência artificial, né? E não sempre eles têm alguma coisa maior que eles querem trazer para o mundo e vamos ver se vai servir de consolo para os seres humanos, para o bem ou para o mal. Agora essa parte que eu queria falar, a parte da dublagem, que concordamos que a dublagem brasileira é melhor, sem dúvidas. A Depende dublagem. do quê, né? Depende do que, mas tipo, é a melhor. Né? Tipo, a voz do Rick Grimes, né? Da Michonne, do Daryl. O dublador, ele consegue expressar a personalidade dos personagens, em alguns momentos, episódios, situações que eles estão passando, né? Um conflito e tal, porque é a voz, o ser humano tem esse timbre, essa entonação, né? Então é muito mais fácil a gente ver uma coisa natural do que uma coisa meio artificial, sabe? E agora uma inteligência artificial fazer isso é difícil, a menos que os caras vão desenvolver um programa, uma interface, né, para fazer coisa natural. Não é aquele dublador que a gente está acostumado a ver, a assistir. Isso cabe em todas as séries que a gente conhece, Peaky Blinders, Suits, Supernatural. É a entonação daquela voz, daquele ser humano, daquela pessoa, daquele dublador que a gente está assistindo. A personalidade, a característica. E não uma característica de uma coisa artificial. E eu sou muito a favor na dublagem e aquele ator que está trabalhando desde anos e está se destacando nos Oscars e com parceria com os estúdios. O episódio inteiro parece que eu só xinguei inteligência artificial, não falei um ponto positivo, parece que eu quero que todas elas morrem, assim. Apesar de eu ter falado isso. Mas, tipo assim, eu me dando a própria Realmente. eu me contraditando a mim mesmo. O que que eu. Mas é que, tipo assim. É que eu só vejo pessoas usando a inteligência artificial pro ruim. Mas não significa que eu, eu acho a inteligência artificial errado. Por exemplo, assim. Pô, eu também uso a inteligência artificial. Eu também meio que sou dependente. Mas o problema é que, tipo assim. Eu não vejo o problema da inteligência artificial querer ajudar as pessoas e tal. Inclusive, a logo do podcast, que é o microfone com marshmallow, eu usei uma inteligência artificial pra pegar inspiração pra fazer a logo. A logo eu mesmo que fiz, mas eu tive que usar a inteligência artificial pra usar como referência. Então, tipo assim, eu não vejo problema você usar como a sua ajuda, ou você querer, sei lá, fazer alguma coisa para alguém, pra ajudar e tal. Eu só não quero que eu só não quero que a inteligência artificial substitua totalmente tudo o que existe no mundo, como por exemplo, editor, roteirista, ator e essas coisas, sabe? É o que me preocupa, sabe? Porque se tem alguém que tá Imagina substituindo. inteligência artificial substituindo psicólogo. Imagina a inteligência artificial substituindo uma inteligência artificial, rapaziada, no novo tópico aqui, brincadeira. Eu não duvido, na verdade, que isso chegue a esse Faz ponto, na sentido. verdade. É possível substituir a área da psicologia com a inteligência Cara, artificial? Eu não É, acho que não, eu eu acho que não. posso. Cara, assim. Porque eu não robô não tem sei. sentimento. Porque robô não tem sentimento. Assim, Simples assim. Então, exatamente. é Tipo bem assim, difícil substituir uma pessoa que trabalha nessa área ou estudou nisso, porque, cara, mano, a gente quer ouvir um ser humano que trabalha com essa área, a gente quer ouvir uma pessoa
nos dizer o que nós tem que fazer, a gente quer desabafar com o ser humano, o que a gente está sentindo e tal e tudo mais, né? Às vezes, até o próprio psicólogo, né, tem mesmo sentimentos ruins, pensamentos negativos e tal. Então, psicologia não é ajudar as pessoas, mas até ele mesmo também, né? Que ele é o ser humano também. Então, até um psicólogo passa por problemas, dificuldades. Então, não dá para substituir por um robô, porque ele não para, o robô, ele não transmite isso. Ele não consegue transmitir Mas pode o ser que ele codificado. tá, o que ele tá. Pode até ser codificado, mas não é fácil. Mas é bem difícil ele transmitir isso, né? Só se for codificado, vai transmitir. Mas mesmo assim, o ser humano, ele demonstra isso realmente, é real, é natural, mas é mais que um robô, mais que um androide. Então, psicologia não vai substituir, né? Não vai substituir. Eu acredito que isso vai continuar. Eu acho que podem até tentar substituir, mas eu acredito que não seria possível, porque é muito mais fácil quando você está conversando com uma pessoa e você passou por uma decepção em alguma área da sua vida e essa pessoa também passou pelo mesmo, é muito mais fácil ela te entender. E eu acho que, tipo assim, as pessoas que estão passando por algum problema financeiro ou emocional vão preferir muito mais ser atendido por uma pessoa do que ficar encarando uma máquina dizendo pra ela o que fazer, entende? Então, tipo, eu acho que nesse caso não seria possível, tá ligado? Porque querendo ou não, isso vale pra várias outras áreas, mano. Tipo, a inteligência artificial, por mais que ela evolua, sentimento é uma coisa humana. Não tem como botar sentimento na inteligência artificial. Ela pode emular o sentimento com base no que ela entende, mas, tipo, não no nível que a gente demonstra, tá ligado? Então, tipo, eu, Exatamente. eu acho que algumas áreas não vai ser possível substituir, mano. Por exemplo, esse negócio dos dubladores. Pode ter muita gente a favor, mas, mano, uma parte massiva não quer isso. Porque, querendo ou não, quando o cara tá dublando e tem, por exemplo, sei lá, uma cena que o personagem tá chorando. Pô, tem muitas cenas que parece que, tipo, o cara tá realmente empenhado, tá ligado? Tipo, pra transmitir o que o personagem tá sentindo naquele momento. Ou se for em live action, tá ligado? Então, tipo, mano, é muito difícil substituir botar um robô pra fazer a mesma coisa que um humano faz numa cena de, sei lá, é o que eu Ou falei às de vezes, choro, por exemplo. ou Ou às de vezes raiva. até, ou às vezes até uma cena improvisada que não tá no roteiro. Teve uma cena do Harry Potter, eu não sei de qual Harry Potter que foi, mas que o ator Daniel Radcliffe, acho que teve uma cena que ele tava chorando, que tava gritando, mas do jeito, a forma que ele gritou foi por causa que ele lembrou da morte da avó dele e acho que ele teve, e nessa cena que ele estava atuando, seu personagem, que estava chorando por uma morte de outro personagem, né? Foi muito real, com base nisso que a avó do ator morreu. E é uma coisa que, mano, esse tipo de coisa que um ser humano faz, que um robô não faz. Já aconteceu, principalmente no cinema, substituição do ser humano pro o artificial. Seja em qualquer. O Paul Walker for assim. É porque tem um programa chamado VFX, que também é inteligência artificial que você consegue colocar, substituir a voz, né, do personagem, porque eles pegaram o irmão dele para atuar o Brian, né, aí usaram esse programa VFX que também tem inteligência artificial e colocaram o rosto do Brian, ficou perfeito, tipo, ficou Mas é 100% aquela real, coisa. como se fosse o Brian, e foi, Já foi usado, foi usado como IA, então, isso é, em 2015. Aí chega isso. em 2023, The Flash. Aí, mais casos de substituição de inteligência artificial. Acho que aquela coisa, tipo, a gente fala que não, mas pode acontecer a qualquer momento, entendeu? Tipo, se o ser humano ele tem uma dependência emocional grande e às vezes ele tenta descontar isso em algum lugar, aí você tem vários problemas, como, sei lá, comida, internet, qualquer coisa. Aí um robô que não passa emoção como a gente passa, seja o timbre, a expressão ou o olhar, mas é codificado para isso, é mais fácil para eles se acostumar porque
ele vai pelo menos emular o que ele quer. O Então, robô mas pode aí você qualquer disse bem, ele coisa, vai qualquer emular. coisa. Nunca vai ser tão igual como a gente faz, tá ligado? Nunca vai ser igual. Mas é aquela coisa, é mais fácil pro cara. Aí, aí pensamento grande, sei lá, chutando. Mercadologicamente é mais fácil porque você não contrata funcionário. Então, Ó, mas é o que você eu falei, con- ainda tem um custo de manutenção da inteligência Sim, artificial, programar ela, então, tipo, também tem custo, né? Tem Mas, tem, muita coisa ainda, tem então custo. então, são vários processos, né? Sei lá, só chutando aqui, porque se a gente tá vendo muitas áreas sendo substituídas por isso, obviamente pode demorar para que mais outras também podem. Se no cinema tá tendo essa divergência agora, tá tendo essa briga, esse embate, tudo pode ser possível. então, só que é aquela coisa, né? O que a gente tá falando até agora, a IA tem muito dois lados da moeda, tá ligado? Por exemplo, supondo que eu crie uma empresa e eu queira fazer uma logo. Quanto que eu teria que gastar pra contratar um cara pra ele fazer uma logo pra mim que eu faça em segundos com inteligência artificial? Então, tipo, beneficia o meu bolso, mas lasca outra pessoa que depende disso pra viver como fonte de renda. Então, tipo, tem muito dois lados da moeda, sabe? É É um. coisa muito cinza, E né? já e já tem essas IAs que você consegue criar logo, marca, site, tudo. Tem gente que faz conteúdo com isso no Instagram, eles mostram os nomes que dá pra você fazer com IA. Algumas são pagas, mas algumas são gratuitas, né? Mas você consegue. Mas eu acho que a Amigo, graça de você pagar alguém pra fazer é que a pessoa vai ter mais criatividade pra fazer isso. Vai ter mais desempenho isso é verdade. do que do que você simplesmente ir lá e um robô faz pra você uma coisa que ele faria 1 milhão de vezes em um segundo pra uma pessoa, se ele quiser. Uhum. Assim, na questão da logo, eu acho que não é muito diferente uma pessoa de um robô, porque se você não gostar do que o robô fez, você pode falar, ajusta substituindo uma cor por outra, uma fonte por outra. Então, tipo, tem algumas coisas que um robô e um humano fazendo não dá muita diferença, mas tem coisas que, tipo, o exemplo que a gente deu de dublagem e os outros, realmente faz diferença. Mas é aquela coisa, ô Calma, um artista que poderia ter o trabalho de fazer essa logo vai ser substituído por uma visão mercadológica, porque vai diminuir os custos. E o cara vai estar pensando nisso. Não tô dizendo que poderia ficar ruim, mas a porcentagem de ser uma merda é muito grande. Então, Entende? mas é o que eu falei, tá ligado? Tipo assim, um robô, na questão de criação de logo, um robô fazer, uma pessoa fazer não tem tanta diferença, porque, tipo, você pede pro robô fazer, mas você não tem que se contentar com o que ele fez. Então é o exemplo que eu dei antes. Se você falar, faça uma logo para uma empresa uma empresa alimentícia. Aí o computador vai lá e faz. Aí fala, pegue a fonte utilizada nesta logo e altere para, aí vai lá e fala a fonte. Então, tipo, você pode ir mexendo, tá ligado? Então, tipo, nesse caso, só lasca o cara que, é o que eu falei, que trabalha nessa área, mas pro cara que tá criando a marca pra não precisar gastar, pra ele é favorável, entende? Então, tipo, tem muito dois lados da moeda. Mas aí eu gostaria de entrar num questionamento aqui pra vocês. Pessoalmente, vocês acham certo? Principalmente a gente que quer crescer, que temos, sei lá, somos jovens adultos. Eu quero ser diretor de cinema, roteirista. Gustavo, até hoje eu não sei o que você quer ser, mano. Obrigado. Mas vamos lá, você vai ser editor de vídeo. Pronto, você vai ser youtuber. Aí você tem, vocês dois. Vocês acham certo isso acontecer? É esse caminho que a gente tá andando? Que é Querendo ou não meio certo, não é, né? Mas favorece muita gente. Então, a partir do momento que favorece uma parte da sociedade, eles estão querendo fazer, né? bem, meus amigos, bem-vindos a não sei qual revolução industrial estamos. Resumindo, rapaziada, pra fechar aqui o episódio, a gente vai morrer por inteligência artificial, eu já tô fardo disso. Eu já tô preparado pra isso. Tô brincando. GG, rapaziada, Exterminador do Futuro. Aeba! Exterminador do Futuro. Eba, a gente vai morrer por IA. Caraca, Eba! Eba, Exterminador do Futuro. Bom, rapaziada, este foi o episódio longo, mas bem refletivo. Muito obrigado a você que ouviu esse episódio até aqui. Se sua cabeça tá doendo, me perdoa. E eu queria agradecer também ao Gabriel, Meto e Cauã por gastarem seu tempo pra gravar esse episódio comigo. É isso, valeu, rapaziada. Eu quero agradecer ao Gustavo por ter me chamado, me convidado no podcast. Eu estava aqui a trazer várias
ideias assim de inteligência artificial, machine learning, na qual é uma área que eu estou estudando e tamo junto. Valeu, Gustavo, por ter convidado a gente aí. Substituído por essa voz. Tchau, pessoal. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Até a próxima, nesse podcast maravilhoso. Esse cara é um humorista mesmo, né? Falou, rapaziada. Vejo vocês no próximo episódio. Falou! Falou! Falou, rapaziada. Falou! Mano, eu fui. Mano. Rapaziada, vocês estão me ouvindo? Mano, Ô. seu microfone tá Eu mutado. O seu mic tá mutado, eu ia mas tá. falar isso. Mano, é que eu sem querer, tipo assim, eu fui limpar o canto da tecla do meu teclado, só que eu esbarrei no Enter tantas vezes que ele ficou ligando e desligando o microfone. Tipo, eu nem percebi, velho. E agora tá bugado. Meu Deus. Vem, fudo. Opa! Disso. O celular, por exemplo, é um grande exemplo disso. Peraí, Aí, rapidão, eu rapidão. vejo- Ô, Mentor, calma aí. Ô, calma, que microfone é esse? Como assim? Aham. Mano, tá Mano, dando um tá ruído. normal. Mano, dá um ruído gigante do nada. Eu também tô ouvindo, mano. Tô vendo um ruído. Calma, deixa eu ver se resolve, rapaziada. Só um segundinho. Eu Pera aí. ouvi um ruído, velho. Arrumou? Não sei. Até a gente vai vendo quando a gente for Vocês conversando. estão me avisando. Qual coisa eu desconecto e conecto de A novo. gente te avisa. Beleza. Beleza, beleza. Ações humanas durante o convívio social, começa a se depender com isso. Tipo, Eu acho que, a eu acho que o dependência Kawa tá maior. embaixo de um aeroporto, não é possível. O cara tá passando um avião a cada 5 segundos. Pera aí, rapaziada. Só um segundinho. Eu vou desconectar o fone e conectar de novo. Tá ligado aqueles aviões de guerra que. Foi? Você vê aqueles Tô ligado. os tô motores ligado. de. Foi? Eu não sei.